A timeline definitiva de Castlevania, um ano depois, chat pode dar oi pro YouTube. Vamos ver isso aqui. A gente já viu a timeline definitiva, só que eu não sei se a Twitch deletou o vídeo, mas esse aqui não vai deletar e eu vou mandar no canal secundário, beleza? Então eu vou falar resumidamente aqui o que eu achei. Né? Eu não conheço Castlevania, eu nunca joguei, joguei tipo na casa de amigo e tal. Não tenho noção de nada da franquia. O vídeo do Master Alucard foi muito legal, foi muito explicativo, foi muito divertido. Eu saí de lá como um especialista em Castlevania, mentira. Mas eu gostei muito do que eu vi. Parece bem interessante mesmo. É mais uma franquia que teve muitos problemas por causa de desenvolvedor, por causa de distribuidora, maluquices, enfim. Mas dá pra ver o carinho que ele tem pela franquia. E foi, mesmo não conhecendo porra nenhuma de Castlevania, foi um vídeo legal de se assistir. Então vamos assistir agora, um ano depois, ver o que ele vai ter a falar. Vamos ver o que ele vai falar sobre o vídeo anterior dele. Bora lá. 1x sem nenhum problema. Pra quem não gosta de acelerado, não tá acelerado, bora lá. Eu só vou deitar por causa da coluna, tá, galera? Vou deitar na cadeira aqui. Vocês me permitem? A coluna do Togashi tá deteriorando. Um ano. Já faz mais de um ano que o maior projeto do canal foi concluído. A grandíssima timeline de Castlevania. E nem parece, cara. O tempo tá movendo tão rápido que ainda sinto como se esse vídeo tivesse sido lançado ontem, sabe? Foi algo que ocupou tanto a minha vida diariamente durante um ano que é difícil se desapegar da sensação que ele ainda tá ali. Não ajuda que Castle não ganhou nada de extremamente relevante pra conversarmos aqui no canal nesse meio tempo. A gente viu também um outro vídeo dele falando sobre Bloodstained, eu acho que é o nome. É outro jogo do Koji Igarashi. E a gente viu que é um jogo que tem coisinhas legais, mas também não foi aquilo tudo. E pá, então o fã de Castlevania parece estar meio debilitado nos últimos anos aí. Né? Mas fazer o quê? Já cansei Se de o microfone chiar, vocês me avisam. Lá Konami por aqui. Mentira, não cansei não. A timeline foi algo diferente de tudo que já foi produzido no canal, e ainda sinto uma mistura de admiração e confusão de como esse projeto todo foi concluído em menos de um ano. Mas será que foi mesmo? Nah. Ele conteve a soma de diversos talentos de pessoas que gastaram anos de sua vida dentro da comunidade de Castle, seja desenhando, pesquisando ou trazendo a saga para mais pessoas através de análises ruins e avatares desnutridos. Anos e mais anos de experiências únicas e amor pela saga de Caçadores de Vampiros sendo condensados em um vídeo comemorativo da história de Castlevania. Algo assim não costuma acontecer por acaso, viu? Parece coisa do destino às vezes. E felizmente, todo esse trabalho foi recebido com o mesmo carinho por vocês, o público do canal e fãs de Castlevania. Atingimos mais de 500 mil de visualizações num vídeo de 4 horas e meia sobre a história de games antigos que não são o tópico da conversa na década de 2020. Isso é uma bela... Sabe uma coisa que é meio triste, que eu tenho refletido muito, como criador de conteúdo? É que se o Master Alucard tivesse feito esse conteúdo em inglês, se eu fizesse meu conteúdo em inglês, a gente teria um alcance tão grande, mas tão grande, por causa dos nossos nichos, de falarmos coisas interessantes, fazer vídeos interessantes, diferenciados, com carinho, com um nível de produção tipo, interessante, ou um nível de estudo sobre um assunto profundo. É foda, sabe? Às vezes dá uma desanimada. Conquista, vocês não concordam? Numa era onde a atenção das pessoas se dispersa facilmente, onde vídeos curtos ocupam um espaço danado na sua página de inscrições, conquistar a atenção de basicamente 500 mil de pessoas de todos os lugares do mundo por 4 horas e meia é algo quase inaudito. E sim, do mundo todo. O vídeo foi legendado manualmente para a língua americana, abrindo as portas para que membros do fandom de outros países pudessem contemplar o trabalho feito aqui. E assim... Uma coisa que é curiosa é que brasileiro ou outras... Não, mais brasileiro. Vou falar do Brasil mesmo. Ele é muito aberto a escutar outros idiomas e ver a legenda. Japonês, por exemplo, não gosta de ver nada que não esteja dublado em japonês. Eles não veem muita coisa legendada. Americano, a mesma coisa. A quantidade de americanos que veem coisas legendadas e não dubladas é muito menor. Proporcionalmente, o Brasil aceita escutar inglês, espanhol, japonês, chinês, coreano e ver legendado. Mas japonês não vê coisa que não tá em japonês, não tá dublado em japonês. Coreano não vê coisa que não tá dublado em coreano. Americano não vê coisa que tá dublado em inglês.
Europeu não vê coisa que não tá dublada no idioma, sabe? Claro, alguns sim, principalmente a galera mais otaku e tal. Mas aqui eu tô falando, tipo, como uma média. Né? O brasileiro é muito mais aberto. Árabe também? Não conheço a cultura árabe a esse ponto. Então, é bem bolado que assim, mesmo que tenham pessoas de outros países que tenham assistido o conteúdo dele, que deve ser realmente um dos melhores conteúdos aí, principalmente esse vídeo, infelizmente vai ter muita gente que vai ver esse vídeo, vai ver que é bom, vai ver que tá legendado em inglês, mas ele vai falar, muito trabalho, e não vai ver, só porque não tá dublado. E eu acho que é por isso que, se eu não me engano, o YouTube tá preparando uma parada que, se você quiser, vai ter uma IA que dubla seus vídeos na sua voz. Ele vai dublar os vídeos com a sua voz. E aí você vai poder ver o vídeo em qualquer idioma. Ou seja, você, como criador de conteúdo, vai ter muito a ganhar com isso. Tipo, o negócio vai estar lá, o meu vídeo em português, aí um gringo vai clicar no meu vídeo e vai me escutar falando inglês. Esse futuro eventualmente vai chegar. E pra quem cria conteúdo vai ser muito bom. Tipo, mas aí eles vão pegar a sua voz, você vai ter que assinar um contrato dando a sua voz. Mano, todo mundo vai assinar o contrato dando a voz. Eu também, foda-se. Assim fizeram, até o público gringo receber o vídeo de braços abertos. O alcance só não foi maior porque, bem, imagina ter que assistir 4 horas e meia de YouTube, tendo que ler legenda enquanto perde notinhas e nuances de ilustração. É só dar pausa, pô. Um pouquinho chato, né? Mas quero acreditar que fizemos um ótimo trabalho para a comunidade de Castle do mundo inteiro, não apenas do Brasil. Além do mais, recebemos elogios de outros colegas youtubers aqui da plataforma, seja na própria página do vídeo, seja em lives reagindo ao projeto inteiro, ou seja em shoutouts instigando a galera a dar um pulinho por aqui. Toda essa ajuda vale ouro e somos gratos pelo reconhecimento e pela atenção de todos que compartilharam nosso trabalho. Mas a coisa não para por aí não, viu? Imagina minha surpresa ao acordar um dia de manhã e perceber que a timeline de Castlevania recebeu não uma, mas 2 matérias na IGN pelas mãos do grandíssimo Gabriel Salles. Quase pulei da cadeira, bicho. Cheguei a receber mensagem de gente que trabalhou comigo há 10 anos atrás, parabenizando a equipe pela conquista por terem visto a reportagem por lá. É o tipo de coisa que me dá tanto orgulho quanto atingir 100 mil inscritos, algo que aconteceu mais ou menos na mesma época. O tempo bom, viu? Uma outra conquista pessoal foi poder trabalhar com todo mundo do projeto. Mario, Lin, Vamp, Bardruid, Berimba, Butiá, Juquinha e todos os outros. Quase todo mundo que colocou seu DNA no vídeo são pessoas que conheci por causa do meu próprio trabalho e que já haviam contribuído para o meu canal inúmeras vezes. Seja em thumbs, em arte dos créditos, em animações e por aí vai. Apesar do vídeo estar no meu... Tem muita coisa legal, né? Eu adoro essa parte de criação de conteúdo de comunidade, acho muito foda. No canal, não costumo referir a timeline como algo meu, e sim como algo nosso. Foi um esforço comunitário de vários meses, com participações maiores e menores de diversas pessoas que estavam lá conversando comigo, dia após dia, trocando ideias, aceitando sugestões, xingando os exageros e por aí vai. Esse projeto me ensinou muito sobre gerenciamento de atividades e funções, e garanto pra você que aprendi mais com ele do que com muito cursinho de gestão por aí. Não dá pra esquecer também as participações especiais que tivemos na equipe, como o grandíssimo Robert Belgrade, dublador do Alucard, o Douglas Rai, Drácula lá do Curse of Darkness, e do Montoya e Mig, que trabalharam no Sun Games de Castle, em especial Lecard Chronicles 1 e 2. Quando criança, eu ouvi a voz desse cara lá no meu videogame, e agora, quando adulto, tem um projeto publicado que contém a voz dele. O quão legal é isso, né não? Fora que finalmente consegui chamar o Mig de safado, e ele com certeza viu, já vale o esforço. Então, o que mais posso dizer agora que um ano já se passou? A timeline é literalmente o melhor vídeo da história da humanidade, certo? É perfeito, 100% impecável e nada jamais precisa mudar e... Eu devo reconhecer que é um trabalho admirável. As informações do seu vídeo podem me ser úteis no futuro. Mas nada é perfeito, não é mesmo? Master Alucard. Ah, pronto, até o Alucard de Bagdá tá vindo me cobrar. Que? O que tu quer dizer com isso? Tu não tinha que salvar o Richter lá da Drolta, não? Você usa o nome de Alucard, mas tem a cabeça dura de um Belmont. Eu apenas acho que sempre há espaço para melhorar. Foi o que eu quis dizer. Mas falando em Richter Belmont, é melhor eu ir andando. Eu espero não precisar lidar com castelos invertidos e padres das trevas na minha versão da história. Talvez o Alucard turco aí tenha razão. Nada é perfeito e tem sim alguns pontos no vídeo que eu preciso dar um tapinha. Erros acontecem, gente, então vamos lá. Na parte do mangá do Curse, eu digo isso aqui.
Seus poderes chegaram a ser comparados com os da própria morte, que, devo lembrar, é uma entidade divina. Isso aqui foi um deslize que é muito velho nessa comunidade, que eu também cometi, porque o próprio Trevor Belmont diz na versão americana do jogo isso aqui. For one that served under Dracula, you seem much too weak. It's been said that the Devil Forge Master's power rivals that of death. Só que em japonês, ele diz isso aqui. ドラキュラの側近、死神と同等と言われ、唯一生き残る悪魔精錬士にしては弱すぎる。 A palavra que o Trevor usa para igual aqui é Doto. E mesmo que ela signifique equivalência, ele não tá necessariamente comparando a força dos Forge Masters com a morte, mas sim o valor de mercado pro Drácula. Mano, isso acontece muito em anime e mangá. Os caras usam a tradução, aí falam, nossa, com isso significa que o cara é mais forte do que fulano, esse clã, não sei o que e tal. E a parada em japonês tá falando de hierarquia, sabe? Não tem nada a ver de poder de combate. Digamos assim. Por isso ele cita o grau de aproximação da morte com o vampirão, ao invés de falar de poder como ele faz no inglês. E agora, olhando de perto, ele tá achando o cara meio paia por estar tão alto assim na hierarquia. A comparação direta de força é uma adição da versão americana de Castlevania. Lembre-se, Hector e Isaac são do mesmo ranking, mas Hector ainda é mais forte. É possível estar no mesmo ranking, mas não rivalizar no poder. Em suma, Trevor tá comparando a importância desses caras com a morte, não a força deles. Mas isso é só um pelo em ovo, já que no X1 o Hector botou a morte pra sambar, provando que ele tava mais forte mesmo. Agora, o deslize foi na parte do Belmont's Revenge. Lá, eu digo isso aqui. O rito de passagem é concluído sem problemas, conferindo a Soleil grandes poderes sagrados. Na verdade, não foi a cerimônia que concedeu ao Soleil seus poderes. O manual é claro, ele ganhou esses poderes ao atingir a maioridade e a cerimônia serviu para oficializar Christopher e seu filho como uma dupla de caçadores de vampiro. Ah, e essa é só uma curiosidade que eu não disse no vídeo, mas o chicote do Soleil não é o Vampire Killer. O Soleil recebeu apenas o título de caçador, não o chicote fodão do pai. Esse próximo tópico não é bem um erro, mas merece um comentário. Durante Simon's Quest, a gente conta como Simon destruiu as relíquias do Drácula, mas ainda teve que lidar com o fantasma do infeliz que apareceu no último minuto para atazanar a vida dele. Olha só, a gente bota até uma notinha sobre o fantasma durante a timeline, mas acho que precisa esclarecer em mais detalhe porque é uma parte importante da lore que muita gente ainda se confunde. Pois é, minha gente, sabe aquela coisa que você... Eu não posso adicionar muita coisa nessa parte, porque eu não manjo de nada de Castlevania. O que eu manjo de Castlevania são as memórias que eu tive de assistir a timeline completa daquela vez com vocês. Você vê muito em discussão de Castlevania dizendo que o Simon é fodão, reviveu o Drácula só pra matar ele 2 vezes? Então, esse cara aqui não é o Drácula revivido, é o fantasma dele, uma aparição maligna, um peido forte que tomou vida própria, o que quer que você queira chamar, mas não é o vampiro revivido. Pô, falando peido forte, caralho, acabei de soltar aquele peido silencioso aqui mais longo, tá ligado? Vixe, isso vai feder pra cacete. Nesse jogo, se a maldição atingir o seu ápice, o Simon morre e o Drácula volta. O loirão bombado tá lutando contra o tempo pra isso não acontecer. Dessa vez, ele é o sacrifício. Ele é a moça da abertura do Round of Blood que vai trazer o vampiro de volta se ele morrer. Pensa comigo, trabalhar pra reviver o Drácula, inclusive, até sem querer, é uma desgraça enorme para... Eu acho que eu tive um sonho sobre caçadores de vampiro esses dias, cara. Porque eu tô vendo esse vídeo aqui, eu tô me lembrando de algumas coisas. Foi... Não sei se tinha a ver com Drácula, Castlevania, essas coisas, mas eu acho que foi um sonho sobre caçadores de vampiro. E eu tava com isso, com um sentimento de caçador de vampiro escondido, que tá aflorando vendo esse vídeo. Foi sobre o personagem? Agora eu não lembro. Eu consigo lembrar que eu tive, mas eu não consigo lembrar exatamente o que era, sabe? Clã, lembra o que aconteceu lá com o filho do Christopher e com o tão... Você vê o futuro da live igual eu roubar, porra, aí sim. ...do Ricardo Belo Monte? Os dois foram manipulados pra trazer o Draculinus de volta. O primeiro foi deletado da história pra encobrir isso, e o segundo foi consumido de vergonha e começou a virar alvo de fake news. Agora, imagina reviver o bicho de propósito. Não faz sentido, né? Reviver o Drácula não é coisa que Belmont faz. O clã é sobre se sacrificar pela humanidade, e o Simon é canonicamente o Belmont mais nobre de todos. E não vamos esquecer de uma regrinha bem estabelecida no cânone. Pra trazer o Drácula de volta, é preciso sacrificar alguém. Tu acha que faz mais o estilo da família sair sacrificando os outros? Pois é, quanto mais a gente pensa, menos sentido faz. Simon não reviveu o Drácula e matou ele de novo, por mais fodão gigached que isso soe. Ele enfrentou o fantasma do Drácula e o impediu de reviver. Isso realmente reviveu o cara só pra matar ele de novo. É pique plot de
tá ligado? Mercenários, sabe? Aquele filme, é só testosterona máxima. Só pra deixar bem claro, esse fantasma aqui não é o mesmo que esse outro fantasma aqui. Essa desgrama aqui nasceu dos sentimentos negativos do Maxim e é outra entidade totalmente separada que só parece o Drácula porque tá usando as relíquias dele. É esquisito mesmo e estamos retificando pra tentar esclarecer. Briguem com o Koji. Durante o Bloodlines, encontramos outro ponto que podia ter tido mais contexto. A gente comenta sobre como Eric um dia volta pra casa, encontra sua mulher mordida por Elizabeth Bartley e decide caçar ela com a lança... Pô, se eu não me engano, o cara que fez essa arte aí, e algumas outras que apareceram nesse vídeo, e vários que apareceram no vídeo do Timeline Completa, direto ele faz fanart dos jogos da Statera também. Ele fez várias fanarts de Pocket Bravery, e ele fez várias fanarts também do Shield Strike, que é um jogo que vai sair, que tem uma personagem que tem um chicote que é inspirado em Castlevania, inclusive. Do Alucard, que tava no templo da sua família. Tinha até essa animação legal e mega dramática aqui. É ele mesmo? Pois é. Eu acho que vocês vão gostar da história de alguns personagens. Quem gosta de Castlevania acho que vai curtir a história de alguns personagens lá do Shield Strike. Só que eu digo isso e não dou mais contexto nenhum da vida do loirinho. Tipo, beleza, Eric Lecarde, mais um que perdeu gente por influência do mal em Castle. Joga na pilha aí. Vamos tentar corrigir isso? Opa, fala Thunder, valeu aí pela rede. Estamos vendo aqui a timeline definitiva de Castlevania um ano depois. E discutindo aqui sobre as paradas do jogo. Mas escutando, porque eu não manjo muito de Castlevania, não manjo nada pra falar a verdade. Mas no jogo que eu tô fazendo, que eu fiz já pra empresa, minha parte já acabou. Eu escrevi algumas coisas que tinham inspirações em Castlevania, tanto porque outras pessoas da equipe gostavam e me trouxeram aquilo, quanto por algumas ideias que eu tive sacadas. Eu falei, pô, vai ser legal se eu fizer um negócio parecido, que a galera vai curtir e tal. Não parecido, mas uma referência. Então a gente tava comentando aqui sobre isso. Eric é um espanhol nascido na família Lecarde, que são parentes... A notificação tá pausada por causa do vídeo. ...dos Belmonts. Desde cedo ele tá destinado a usar a lança do Alucard passada pelo próprio para sua família, com o intuito de ajudar os Morris a enfrentarem o Drácula durante a Era Sem Belmonts. O loirinho chegou até a ser o melhor lanceiro da Espanha com apenas 10 anos de idade. O jogo de luta? O jogo de luta de Castlevania? Curiosamente, sua real paixão era esculpir. Então, quando o bicho fez 18 anos, ele largou essa bobagem de lança e destino e tudo mais e vazou pra cuidar da própria vida. 5 anos depois, Eric, agora um jovem adulto... Pior que tem... Mano, teve uma época que teve vários jogos de luta 3D meio bizarros, né? Tem um jogo de luta de Fate, tem um jogo de luta de Castlevania, tem um jogo de luta de Gash Bell, tem um jogo de luta de tudo, cara, que você imaginar. Visitado por um velhote misterioso que lhe entrega uma chave, mandando ele voltar pra casa porque uma tal de vampira Elizabeth tá tocando terror e é seu dever impedi-la. Eric pensa alguns dias e quando finalmente decide retornar, se depara com aquela cena do vídeo. Com a tal chave que o velho deu pra ele, este consegue abrir a porta do templo que guardava a lança de... Não, do Fate não é o Melt Blood não, é o jogo de Fate, mas procura Fate... Fighting Game PSP, que você vai encontrar. Alucard, para que ele possa dar sequência no resto da vida horrível que escreveram pra ele. Agora, é importante citar uma coisa. Muito dessa vida prévia do Eric veio do fax do Bloodlines, um documento muito antigo, com muita informação que a gente sabe que hoje em dia não confere. Esse é um dos motivos de não termos entrado em muitos detalhes lá na timeline. Alguns elementos do que eu citei aqui, como o tal velhote misterioso que dá a chave pro Eric, são meio estranhos. Se você tá pensando que ele possa ser o Alucard disfarçado ou algo assim, pode tirar o cavalinho da chuva. O documento diz que esse velhote é um tal de Michael R. Belmont e trata o cara como um mistério que nem o Eric sabe a resposta. Além disso, aqui o loirinho encontra a lança do Alucard pela primeira vez, já sendo adulto, sendo que o Castlevania Judgment já provou que ele a possui desde jovem. De toda forma, a maior parte da história parece bater vagamente com o conhecimento atual. No Judgment, vemos ele usando a lança aos 15 anos de idade, que é antes dele abandonar seu destino para virar escultor aos 18 anos, e antes de ele voltar pra casa já homem feito, encontrar sua mulher vampirizada e reclamar a lança. Acho que agora é contexto suficiente. Como eu disse, a gente ficou meio sus de botar uma história que não dá pra verificar como 100% correta no vídeo. Mas teria ficado muito legal contar a história dele com ilustrações e tudo mais. Bola pra frente.
Essa próxima correção é pela transparência. No vídeo, enquanto a gente teoriza sobre o poder do Julius, exibimos esse trecho do Soma dizendo que o poder de um caçador de vampiros é maior do que o Julius está usando. Só que em japonês ele não usa a palavra caçador de vampiros, mas sim Vampire Killer. Ou seja, ele tá falando do chicote do Julius, não da profissão de caçador. Ele tá dizendo que o poder do Vampire Killer é maior do que o Julius está usando. O motivo da gente ter usado a versão americana foi mais porque o efeito da frase em ambas as línguas é o mesmo e a audiência absorveria melhor. Julius tá pegando muito leve, de propósito. Mas a gente disse no vídeo que ia priorizar o japonês ao invés do inglês e não tem desculpa. Erro nosso, esteja corrigido. Esse último errinho foi lá no Fora de Linha. É bizarro como tem muito erro de tradução de mídia japonesa pro ocidente, né? Mesmo coisas recentes, que geram muita confusão na cabeça da galera. E geram discussões infinitas sobre principalmente power scaling. Sempre power scaling, mano. What the fuck? Onde eu comento sobre o Order of Shadows e digo isso aqui, que é descendente de Rinaldo Gandolf, lá do Lament. Essa é a única citação do nome desta família fora de Lament of Innocence. Erro bobo que passou despercebido. Na verdade, o nome Gandolf, especificamente Rinaldo Gandolf, apareceu como peça importante em Lords of Shadow. Ele é o criador original da Combat Cross, a arma do Gabriel capaz de matar as criaturas da noite. E foi ele quem construiu os mausoléus onde Gabriel obtém os upgrades para sua arma. Então, nesse universo, ele serve uma função narrativa muito similar ao Lament, ainda que saibamos quase nada sobre sua vida. Conclusão, Order of Shadows não é o único jogo que contém o nome Gandolf fora de Lament. Esses foram os erros que conseguimos encontrar. Deslizes acontecem principalmente em projetos grandes como esse daqui, e eu espero que essas correções ajudem a esclarecer algumas coisinhas. Mesmo tendo produzido esse projeto, não me envergonho em dizer que ainda fico confuso com vários dos conceitos vistos durante a timeline. Eu constantemente retorno para partes específicas do vídeo para lembrar de uma coisinha ou outra e consulto a ajuda do Mario com bastante frequência, porque tem muita coisa que é confusa mesmo. Regras do universo de Castle estão por toda parte, em todos os jogos e às vezes até mesmo fora deles. A timeline foi construída justamente para tentar agrupar isso de uma maneira linear e narrativa, mas mesmo ela ainda apresentou a ocasional lacuna para uma dúvida ou tópico pouco explicado. Então, considerando a rara oportunidade que esse vídeo apresenta, eu decidi fazer um adendo da timeline. O primeiro passo foi corrigir erros no vídeo, que vocês já viram, e o segundo foi perguntar nas minhas comunidades se houve algo que pudesse ser explicado melhor. E minha nossa, foi uma avalanche de comentários. É pra vocês verem, né? Hoje em dia as pessoas se preocupam muito com a coerência do universo, como a luta funciona, mas o power scaling, o sentido, sei que. Mas, cara, nada disso importa. O jogo é divertido? É. A partir daí que as outras coisas vão surgir. Entendeu? O jogo pode ser tudo sem pé nem cabeça. Se for divertido, as pessoas vão gostar. Os outros elementos surgem depois. Você pode ver que Castlevania parece um mundo muito bagunçado que é segurado puramente por questões estéticas. Acabou. É isso que define Castlevania, assim parece, né? Tipo, é um mundo de vampiro que tem personagens legais. Acabou. O resto é uma bagunça do caralho. Só que o jogo é divertido. E aí as pessoas se interessam naturalmente pelo resto. Não esperava tanta coisa assim. Então, agora, vamos realizar esse segundo passo. Por favor, entendam que não dá para responder literalmente tudo que perguntaram, mas, com a ajuda do Mario, selecionamos as perguntas mais interessantes para tentar sanar algumas das dúvidas de vocês aqui nesse próprio vídeo. Algumas dessas dúvidas vão precisar de bastante contexto, mas outras são bem curtinhas. Por isso, tá tudo separadinho aí na barrinha do vídeo do YouTube. Preparados? Alexandre Ramos perguntou: é correto acreditar que as várias versões de Castlevania 1 são histórias de cada perspectiva das pessoas que testemunharam ou ouviram falar por aí? Tipo aquelas histórias do povão que passam de boca em boca, através de gerações, com algumas partes sendo inventadas ou contadas de uma maneira diferente. Sim, Alexandre. Bom, pelo menos a parte do Chronicles. O Grimoire of Souls introduziu que a versão ruivo de couro do Simon é uma aparência alternativa que foi transmitida para as futuras gerações. Eu também acho curioso como os primeiros jogos da família do Chicote têm essa estética de filme, quase sugerindo que são apenas dramatizações dos eventos reais. Mas aqui é só uma observação mesmo. CB Pale Moon. Provavelmente porque eles foram inspirados em filmes de vampiros da época, mais antigos e coisas do tipo, né?
perguntou: no documento da EGM do Bloodlines é mencionado sobre os Belmont sumirem por perderem seu talento de resistir à aura do Drácula. Em Order of Ecclesia é levantado esse ponto de resistência às trevas tanto na intro quanto nos aldeões. Você acha que isso seria uma explicação válida do sumiço? Então, CB, é verdade que o documento fala sobre a diminuição de talento dos Belmonts, é verdade que Ecclesia cita que a humanidade perdeu a capacidade de resistir às trevas porque os Belmont sumiram, e é verdade que existe o elemento da vergonha do Richter, que falamos lá na timeline. Mas a gente ainda acha que falta alguma coisa, porque durante o lançamento do Portrait of Ruin, o Iga foi perguntado exatamente sobre isso aqui e respondeu essa coisa que tá aí na tela. Houve uma regra de ouro estabelecida no Bloodlines, que dizia que Richter Belmont foi o último Belmont a utilizar a Vampire Killer. Então, para encaixar essa regra na linha do tempo, Richter foi o último a usar o chicote e, depois disso, houve um certo incidente que fez com que o clã Belmont não pudesse mais usar o chicote por um certo tempo. Porém, eu não posso falar pra você por que os Belmonts não podiam usar o Vampire Killer por um tempo. Aí o entrevistador pergunta: isso é explicado no Portrait of Ruin? E o nosso bigodinho diz: não é explicado não, risos. Então tem mais tatu nessa toca. Só a diminuição do talento dos Belmonts não é uma resposta completa pro sumiço deles. O Ecclesia não mostra o tal certo incidente. Então, isso só quer dizer que a Konami não deixou... Pior que eu não posso falar nada, porque hoje mesmo o Jonathan, né, o dono da Statera, me veio perguntar dos negócios que estavam escrito que não tinha resposta, né? Aí me perguntou o que acontece. Aí eu falei, pô, eu queria deixar em mistério, porque nem eu sei o que o cara pensou. E ele só fica tipo, foda-se. Falou, não, se precisar passar pra alguém de algum lugar, né, e tal, aconteceu isso aqui. Mas eu também, tipo, tem coisas que eu deixo em aberto propositalmente, pra tipo, o Pedro do futuro resolve, sabe? Porque eu não preciso lidar com aquilo no momento, só vai dar dor de cabeça. Eu deixo pro futuro, pra tipo, quando eu tiver que revelar essa informação, eu vou pensar sobre ela, entendeu? O nosso cowboy japonês cozinhar. Edu Souza perguntou: há muitas diferenças na localização do japonês para o inglês? Edu, no começo da franquia, as diferenças chegam a ser tão gritantes que é praticamente uma história diferente na versão americana. Não vou pausar não. Porque já pausei, né? Mas não vou ler. Mas, cara, precisa de noção? Olha só, vou tirar minha cara da frente. Olha só isso aqui. O japonês começa: Transilvânia, um pequeno e pacífico país na Europa medieval. Neste país existe uma lenda sobre Drácula. Como que o americano começa: boa noite! Hã? Por quem quiser aí, depois lê. Eu não vou me dar o trabalho não de sofrer. Não quero ter um derrame agora não. Isso ocorreu muito por causa de censura na época. Deus me livre aparecer a palavra Rei Demônio num jogo do NES lá nos Estados Unidos, no meio do pânico satânico, né? Conforme a franquia evoluiu, as diferenças diminuíram, mas você ainda encontra coisa tipo isso aqui com certa frequência. Que às vezes são a diferença entre a história fazer sentido ou contradizer tudo que aqui, você sabe. Em japonês tá. Então significa que mais à frente o castelo está restaurando o poder do Drácula? Ok, temos um castelo mais à frente que está restaurando o poder do vilão. Então, em inglês ficou... Então significa que mais à frente o Drácula está restaurando o poder do castelo? Inverteu, literalmente. Um é o castelo que está dando poder pro Drácula, o outro é o Drácula que está dando poder pro castelo. Esculacho perguntou: em que momento Drácula volta no Bloodlines? Pergunto isso porque o castelo continua em ruínas naquele jogo. Não era pra ser reconstruído junto com seu mestre? Esculacho, no Bloodlines é lá no final do jogo. John amassa o Drácula 5 segundos depois de ele pisar fora do caixão. Então a gente nem vê castelo nenhum. Mas isso é uma pergunta curiosa. A ideia que o castelo volta junto com o Drácula é canônica hoje. Mas esses jogos mais antigos foram feitos antes do Symphony, basicamente cimentar isso como fato. No Simon's Quest, por exemplo, o Drácula tá na porta de retornar, mas o castelo tá totalmente em ruínas ainda. Então a resposta mais direta que eu tenho pra te dar é que eles provavelmente fariam um retcon desses detalhes se os jogos fossem refeitos hoje em dia. E o castelo retornaria certinho. E não tamo tirando essa suspeita do nada, viu? Olha o Simão aqui dizendo que é a segunda vez que ele visitou o castelo, ele tava diferente. Como que tava diferente se era uma ruína e se ele só muda de forma quando retorna? Esqueleto Mestre do Mal perguntou: qual é a motivação da morte em Castlevania? Eu sempre fiquei confuso com seus objetivos e imagino que a motivação da Netflix não é a real motivação dela nos jogos. Curioso que o Esqueleto Mestre do Mal pergunta sobre a morte, né? Mas
Enfim, nos jogos a motivação da morte é botar o Senhor das Trevas no trono. No caso, o Drácula. Tudo que a morte faz é em direção desse singular objetivo. Ela é uma agente do caos e, como tal, busca trazer a encarnação do caos de volta. A tal novela do Ryogo Narita lá, Kumajo Drácula, nome japonês que eu não sei pronunciar lá, aquela lá com os desenhos legal lá, é todinha sobre como a morte existe em função de perpetuar a existência do caos e não vai deixar qualquer otário interromper esse objetivo. E você imaginou certo também. A morte da Netflix é um personagem de um universo separado com objetivos diferentes. Lá ela quer reviver o Drácula porque o genocídio dele vai saciar a fome dela. E só. Não tem essa de braço direito, não tem essa de agente do caos, ela é só um A série de Drácula da Netflix é legal, eu vi a primeira temporada, mas não vi as demais. Vale a pena ver tudo? Eu vejo que tem fã que fala que é horrível, tem gente que fala que é divertida. Eu não ligo pra canonicidade nem nada, eu só quero ver um anime legal. Vale a pena? Super vampiro fominha com boca suja. O Fern MX, acho que é assim que se pronuncia, perguntou: mais algum personagem passou por aquele conceito de reencarnação de alma e espírito ou foi só o Soma? No cânone, o Soma é o único que temos notícia, mas na série geral nós temos mais um, o Malus. Esse garotinho de cabelo azul do Castlevania 64 foi a reencarnação do Drácula antes do Bigodinho criar o Soma para o Eye of Sorrow. Dividiram tudo, tem gente que falou que é legal e ruim, o chat tá dividido, difícil saber. Sim, ele é uma reencarnação, não apenas mais uma ressurreição. Ao realizar um ritual chamado Ritual Proibido de Reencarnação, a Dona Morte sacrificou a alma de Lobo do Cornel para que as trevas gerassem um corpo novinho em folha para o seu mestre, que nasceria de um casal de aldeões comuns sob uma lua de sangue depois de 7 dias de tempestade. Quando esse menino completou 8 anos, ele foi levado ao Castelo Demônio e as memórias de Lorde das Trevas dele despertaram. Felizmente, Reinhardt e a garotinha Carrie botaram um fim nas ambições do Conde mais uma vez. Gabiruzão mandou lá no Twitter: o quão canônico é as campanhas individuais de Judgment? O triângulo amoroso entre Grant, Trevor e Sypha daquele jogo é um negócio que eu finjo que não vi, mas gostaria de uma resposta mais concreta. Gabiru, se a gente aceita que os detalhes dados no Judgment sobre os eventos fora deles são canônicos, sinto muito, mas o Grant tava assim caidinho pela Sypha e não foi no casamento dela com o Trevor. O Iga enriqueceu a história, mas nesse caso aqui, enriquecer o urânio teria dado o mesmo resultado. Guilherme X24 perguntou: não sei se tem a ver com a timeline em si, mas queria saber, a mãe do Richter, aquela que aparece no Castlevania Nocturne da Netflix, ela poderia ser canônica na timeline de jogos? Gui, que o Richter teve uma mãe, isso é óbvio, Fulana Belmont existiu, mas absolutamente nada da série animada pode ser usado como resposta na linha de tempo dos jogos. São universos separados, com regras diferentes e personagens que são os mesmos só no nome, beleza? Gustavo Henrique perguntou: Maria, cunhada de Richter? Já ouvi falar que a esposa de Richter é irmã dela. Não, esse negócio de cunhada de Richter saiu do Drácula X, uma versão não canônica da aventura dele, lá no Super Nintendo. Maria e Annette são... Como assim uma versão não canônica? É no jogo pirata? É isso? São irmãs naquele jogo, mas percebe que o nome Renard não existe lá, né? Ou era só a Konami, né, que é a dona de Castlevania, querendo farmar em Castlevania e soltando o jogo aleatório. Tanto no Rondo Era um porte? quanto no Drácula X Chronicles, apenas a Maria carrega o nome Renard, e não existe nenhuma menção sequer das duas Era um porte que mudava a coisa? Que porra é essa de porte que muda a coisa, mano? serem irmãs em nenhum lugar dos jogos ou manuais. Por exemplo, veja essa cena. Are you awake? Mister, who are you? I'm Richter Belmont. Don't worry, that man is gone. I paid him back for hurting you. My name's Maria. Maria Renard. Are you the man Annette was talking about? You know about Annette? Where is she? We were together when they brought us here, but now... I see. Se as duas fossem irmãs, seria meio estranho a Maria dizer que conhece a Annette porque as duas foram sequestradas juntas, ao invés de imediatamente dizer, ela é minha irmã, certo? Ou o Richter não fazer nenhuma ideia que a mulher dele tem uma irmã. A palavra irmã simplesmente nem sequer figura na cena. Drácula X não é canônico, mas isso de cunhada apareceu de novo no manual americano do Symphony, fazendo mais confusão. Porém, aqui a confusão é compreensível. A palavra japonesa usada aqui é... Basicamente, a Konami perdeu todos os arquivos do jogo original. Aí a Konami América fez um port com o que sobrou, mudando várias coisas. Caralho. O pior é que perda de arquivo em empresas do tipo é mais comum do que parece. é Jimai. Jimai
E dependendo do contexto, ela pode significar irmã adotiva ou cunhada. Isso porque essa palavra significa, em termos literais, irmã mais nova sem relação de sangue. Esse primeiro kanji aqui é genérico e o tradutor foi obrigado a concluir o resto. A falta de contexto do tradutor e a existência do Drácula X explicam ele ter escolhido o sentido de cunhada. Mas, no manual do Judgment, tá traduzido certinho e sem brecha. Ela é uma criança que é parente distante das Belmonts e que Richter adotou como sua irmã porque os pais dela morreram. Fim de história. O Igor Câmara perguntou: eu queria saber por que a tecnologia dos glifos foi perdida com o tempo, mesmo ela sendo presente nas organizações da época. Então, Igor, os glifos eram uma tecnologia exclusiva de Eclésia e foi criado por ela. Como explicamos no vídeo da timeline, depois de toda a treta do Barloy reviver o Drácula, as pessoas poderosas da época quiseram acobertar sua falha em terem confiado à Eclésia a missão de destruir o vampirão. Então, eles apagaram a organização da história e os glifos sumiram junto com ela. Bom, pelo menos até Elgos, lá do Grimoire, redescobri essa tralha toda depois de 1999. O James perguntou lá no Twitter: qual foi sua parte favorita da timeline quando reassisti o vídeo? Eu tenho 3 partes favoritas no vídeo: Castlevania 3, Bloodlines e 1999. Todas elas foram muito trabalhadas, tanto na pesquisa, na escrita e humor, nas ilustrações, na revisão e na desmistificação de várias coisas. No caso de Castle 3, foi graças ao conflito com o Netflix que fica embabanando a cabeça da gurizada. No caso do Bloodlines, é a tragédia de Eric e o fato que é uma mudança até brusca no cenário da saga, visto a Primeira Guerra, Elizabeth Bartley, etc. Em 1999 é graças a tudo que foi colocado lá. Como um extra, perguntei o take pro Mario e ele respondeu isso aqui: minhas partes favoritas são Quincy Morris, 1999 e todo fora de linha. Eu gosto de 2 coisas: teorizar e fontes brutas. Esses 3 trechos do vídeo são onde esses 2 aspectos se unem com mais força. O Kaak perguntou: uma dúvida, em detalhes, como foi o lance da caça às bruxas? Ela foi orquestrada por Carmilla e outros filhos da noite? A mesma caça às bruxas acarretou na morte de Lisa? Por que o Drácula decidiu se vingar dos humanos? Ele não sabia que Carmilla e os outros eram os reais responsáveis? Kaak, essa é uma daquelas perguntas que eu jogo pro Mario Santos saborear, visto que é preciso mais do que só 2 linhas para responder, porque muito fã de Castlevania Quem que é essa gostosa aí? pode não conhecer e até achar bizarra a resposta que vai vir. Então, essa aqui vai ser dividida em partes na barrinha do vídeo e vocês podem pular a qualquer momento. Primeiro, vamos explicar a igreja, depois o Drácula e... A Carmilla, ela parece com a Carmilla de Fate também. Será que a Carmilla de Fate foi inspirada nessa Carmilla aí de Castlevania? Bem provável. por último a Lisa. Hora de botar as luvinhas. Como no mundo real, em Castlevania, existiu a caça às bruxas, onde milhares de pessoas foram perseguidas por supostamente praticar feitiçaria e onde muito inocente se lascou. Porém, enquanto na nossa história é a igreja que popularmente recebe a culpa disso, nos jogos de Castlevania é o oposto. A caça às bruxas foi iniciada por criaturas da noite, explorando o medo da humanidade. Saca só. É curioso que a caça às bruxas, ela era feita por instituições seculares, né? Era o povo que queria ver as mulheres queimando. E aí a igreja originalmente, eu estou falando, é porque tem várias igrejas, tem a protestante, tem a americana, tem a europeia, tem a espanhola, mas no início a igreja ia lá e investigava e em geral falava que a pessoa não era bruxa nem nada, que ela rezou o Pai Nosso e deu tudo certo. Às vezes o padre ficava vivendo, né? O monge vivia tipo um mês, um ano com a pessoa, para a população se acalmar e ver que tá tudo certo. Quem queimava não era a igreja, quem queimava era a prefeitura da cidade, esse tipo de coisa. E aí o que aconteceu? A primeira cruzada que ocorreu contra pessoas da Europa e não do Oriente Médio foi contra os cátaros, que era um grupo de pessoas numa região lá, entre a Itália e a França, não lembro agora, que era um grupo gnóstico, e eles dizem, né, que eles eram bem sinistros no sentido de, tipo, o gnóstico acredita que a carne é do mal e o espírito é do bem, e você tem que se livrar da carne e abraçar o espírito. Então tem muito autoflagelação, tem muito orgia, tem tudo que faz o seu corpo deteriorar o mais rápido possível para que você deixe a carne de lado logo e morra. E aí tinha a história dos caras, né, fazer sacrifício e tudo mais. E aí a igreja sempre mandava gente pra, tipo, vamos parar aí, porque eles começaram a influenciar até em rota comercial e outras coisas, aparentemente, pelo que eu estava estudando. Posso estar enganado em alguma parte, se eu tiver nos comentários alguém vai me corrigir, como sempre. Até que o estopim disso foi
quando a igreja mandou mais um enviado lá, e ele foi assassinado pelos cátaros. Aí o Papa perdeu a paciência e falou: ah, é? Então agora é guerra. E aí ele mandou a primeira cruzada dentro de território europeu. E aí depois disso, né, você tem várias cruzadas e várias inquisições. Aí o nome virou Inquisição, né? Mas você tem várias inquisições diferentes. Por exemplo, a Inquisição Espanhola, que tem até meme, ela foi feita como o rei da Espanha da época, ele discutiu com a igreja, porque o rei queria fazer muita merda, e a igreja falou: não, cara, você vai fazer merda, não pode. Aí o rei falou: posso sim, eu sou o rei, vai tomar no cu vocês. Ele matou todos os padres que eram contra ele, e todos os padres que eram a favor dele, né? Ele criou tipo uma divisão da igreja católica espanhola, matou um monte de gente, matou um monte de judeu, matou todo mundo, matou um monte de católico. E a igreja dele virou basicamente uma extensão do governo espanhol, como tipo os executores do governo espanhol. Aí tem o meme do Monty Python, né? Você não esperava a Inquisição Espanhola, pois é. Aí você vai ter a Inquisição Protestante no Reino Unido e nas Américas. E sim, a Inquisição Protestante é que as pessoas misturam tudo, né? Mas a ideia de Inquisição que você tem na mídia por aí, que é tipo a igreja indo queimar a gente, é a Inquisição Protestante. A Inquisição Protestante queimou muita gente mesmo. Eles eram os mais sinistros e radicais de todos. Mas você vai ver, narrador, mais a Igreja Católica tinha o Males Maleficum, o Martelo das Bruxas. Sim, quem escreveu o Martelo das Bruxas foi um padre que foi excomungado instantaneamente depois de ter escrito o livro. E ele já era mal visto antes. Mas o livro ficou muito popular, principalmente por causa das pessoas. O livro não ficou popular por causa que aquilo a igreja publicou nem nada. Aquele livro foi publicado pelo cara e ficou popular porque as pessoas queriam saber como matar bruxas. Então era um negócio muito mais social do que religioso, né? Curiosamente. Até porque a bula papal de... não lembro a data, quando eles falavam, existe as mulheres malignas. As mulheres malignas foi um caso onde algumas pessoas relatavam que mulheres, enquanto dormiam à noite, saíam de seus corpos e cavalgavam com cavalos para receber a deusa da noite, do sei lá o que e tal. E aí isso foi levado para o Papa, e aí basicamente o Papa soltou uma bula papal falando: cara, isso aí é ou alucinação causada porque a pessoa está sendo influenciada pelo diabo, ou porque a pessoa tá acreditando em baboseira. Tipo, não é nada. Ele falou, tipo, como é que é? Não é misticismo, não. Tipo, coisa popular. Eu esqueci o nome do negócio. Era tipo superstição popular. Deu o nome de... crendice. Deu o nome de superstição popular, e essa bula papal documento relevante, deixou isso de boa durante 300 anos, até que depois começou esse documento foi revogado, e aí o primeiro outro documento sobre isso foi feito, sobre punição de bruxa foi feito. E aí que as coisas começaram a ir para o outro lado. E aí a Igreja Católica, sim, teve tortura, teve outras coisas também, só que a quantidade de coisas que rolou disso foi muito menor do que as pessoas acreditam. Quem realmente botou o pau pra torar foi no Reino Unido e nos Estados Unidos. Então as pessoas acabam misturando tudo. E aí na Espanha também, né? Mas a Espanha botou todo mundo pra pau a biroga do rei lá, porque o rei tava só maluco mesmo, matando todo mundo. As pessoas acabam não comentando muito sobre isso. Você pode encontrar essas informações de várias formas, né? Eu já estudei sobre isso várias vezes, mas recentemente estava lendo um livro chamado Grimório Oculto, que conta a história do ocultismo no Ocidente de forma bem superficial. E aí tem outro livro chamado A História da Magia Ocidental, que vai mais a fundo. É o livro da grossura da minha cabeça, assim, ó. É dessa grossura aqui o livro. Essa grossura. Não vou levantar para pegar não, que tô com preguiça. Ele fala sobre isso também. São os livros mais recentes que eu estava estudando. 教会の魔女ね。あなたはぬくぬくと教会の保護のもと。それでいいのかしら。 Mano, essa Carmela é muito parecida com a Carmela de Fate, puta merda. どういう意味？確か世間では
魔女たちが大変な目に遭ってると思うけど。元はといえば、貴様たちが人間の心を Essa é a voz da Rukia? 壊したのが始まりではないか。 Bem parecido. それが人間の本性なのよ。私たちはちょっと後押し Tem saúde essa moça aí, né? しただけ。 O microfone não tá chiando não, né? あなたもその本性を見せなさい。報われぬ魂たちよ。始まりの一つに罰を与えました。 Como contamos na timeline, a caça às bruxas matou os pais de Saifa e ela acabou sendo criada pela igreja. Quando adulta, ela foi enviada diretamente pelo Papa para enfrentar Lord Drácula, se disfarçando com um manto porque a superstição do povo podia colocá-la em perigo. Então faz sentido. A igreja não iniciou nenhuma caça às bruxas porque eles sabiam que elas não serviam ao mal e tinham bruxas trabalhando para eles. Um detalhe que persistiu no cânone com personagens como Charlotte e Yoko, que também são bruxas da igreja em eras futuras. E a família da Saifa não foi a única vítima. A esposa de Hector, Rosalie, também foi morta sob acusações de bruxaria graças a um rumor espalhado por Isaac, um servo das trevas fazendo exatamente o que Carmilla disse que faziam. A gente sabe que isso pode soar bem estranho para quem enxerga Castlevania como fantasia histórica, mas friso a palavra fantasia. Nesse mundo aqui, as cruzadas estavam acontecendo antes da hora, a Primeira Guerra Mundial aconteceu porque uma vampira queria reviver seu tio, a Transilvânia é parte geográfica da Romênia um século mais cedo e pizzas estilo Nova York existem antes da primeira pizzaria de Nova York abrir. Castlevania não é uma aula de história, é ficção. Eventos históricos vão ser distorcidos conforme a vontade dos desenvolvedores e com a igreja não é diferente. Aqui ela é utopicamente boazinha, representa os valores da humanidade e não mandou matar nenhuma bruxa. Culpa desses demônios lafranhudos manipulando o povo medroso. E isso nos traz de volta a pergunta do Kaaki. Se a caça foi iniciada pelas forças do mal, por que o Drácula atacou a humanidade quando a Lisa foi assassinada, ao invés de atacar os verdadeiros culpados? Sobre o Drácula, eu vou ser honesto contigo. A gente não tem certeza. Então eu vou usar esse espaço para teorizar. Se você não gosta de ouvir teoria, pode pular para o próximo tópico na barrinha do vídeo e fica por isso mesmo. A gente não sabe. Castlevania tem uma narrativa onde o indivíduo perder sua humanidade significa ele perder a capacidade de ponderar a própria existência. What make human human? Me want to know. The capacity to ponder your existence. That is the essence of the human soul. O vampiro Browner, por exemplo, quer destruir a humanidade porque ela travou a Primeira Guerra Mundial que matou as filhas dele. Só que a gente sabe que, nesse universo, a guerra foi trabalho da vampira Elizabeth Bartley, que queria reviver o Drácula. Por que então ele tá buscando destruir os humanos? A resposta é mais simples do que parece. Nesse mundo, uma pessoa vampirizada se torna outra coisa preenchida de ódio irracional contra a humanidade. Lembra da Sarah que preferiu morrer do que virar essa outra coisa? Lembra como a Annette age depois de virar uma vampira? No. You're just in time. This is the first moment of our brand new life together. Oh my god, Annette. I'm so sorry I didn't save you. But you know what I do to vampires. What I have to do. No! I'll make you mine forever! Lord Dracula's given me such strength! Behold! Vai tomar no seu cu. Vampiros em Castlevania são demônios, e demônios existem para torturar os humanos. Eles são reflexo de tudo que não presta no homem, e isso se aplica principalmente ao Drácula. Ao sacrificar sua humanidade para virar um demônio, Drácula vai perder tudo o que ama e vai irracionalmente culpar a humanidade por tudo que acontece com ele. A caça às bruxas foi iniciada pelos servos das trevas? A culpa é dos humanos nojentos por se deixarem manipular. Ele não consegue ver que ele mesmo começou a andar com a galera errada, e não é de hoje. Matthias, you abandoned humanity? That's right. By becoming a vampire, I obtained eternal life. That was my goal. It was my revenge against God. Revenge against God? A mulher dele morre, e ao invés de ele esperar sua vida terminar para se reunir com ela, o cara prefere se tornar imortal, matando a esposa do próprio amigo e bota a culpa em Deus. Concorda comigo que, mesmo como humano, ele já não era capaz de ver que a culpa das desgraças na vida dele era dele mesmo? Ele virar um vampiro só juntou uma coisa na outra e precisou o Alucard abrir os olhos do velho para ele entender que estava tudo errado. Pena que foi tarde demais. Mas, como eu disse, é só uma teoria. Agora, se a igreja não matou a Lisa, o que raios são esses padres?
detalhes. É claro que a gente teria que falar disso, pois é uma das cenas mais icônicas dos videogames e esses caras aqui estão bem visíveis nela. Então, vamos por partes. Primeiro, eu tenho que lembrar que você não tá vendo a morte da Lisa, você tá vendo um teatro da Succubus na cabeça da Alucard. Tem motivo pro nome dessa cena ser Pesadelo, não Memórias. A gente sabe que a Lisa não é real, mas será que é só ela? Segundo, vamos aceitar que esses padres são reais. Eles estão só segurando uma cruz. Como sabemos que eles não estão pedindo pela alma da Lisa? Terceiro, vamos aceitar que esses padres são reais e são culpados. Sabe quem se disfarçava de padre justamente nessa época? Esse maluco aqui que só tem maldade e verme na cabeça e que adora manipular a humanidade. Então não sabemos nem se esses caras são de fato padre. Então assim, não dá pra confiar nessa cena pra dizer a igreja matou a Lisa, porque a gente tem conteúdo revelando os reais culpados pela caça às bruxas. E a cena em si não é um flashback, é um truque. Você já reparou que a Lisa chama o filho dela de Alucard antes dele se desentender com o pai e adotar esse nome? That voice! Alucard, it's you! Gomennasai, Alucard. Anata ni bakari tsurai omoi yo. Cara, olha a diferença de dublagem. Alucard, that voice is you. Porra, em japonês muito melhor. Deveria ser Adrian, né? Como eu disse, pesadelo, não memórias. Queremos fechar mostrando mais uma coisinha. Pouca gente sabe, mas essa não é a única vez que a gente vê a cena da morte da Lisa. No mangá do Curse of Darkness existe um único painel sobre isso. Isaac pergunta ao Hector por que ele é tão apegado a esse povo e referencia a morte da Lisa, culpando eles por serem traidores que morderam a mão de quem os alimentava, que viraram as costas para o Drácula que protegeu aquela terra por tanto tempo. Por isso o vampirão tá tão puto, não foi só a morte da Lisa, foi ela ter sido morta pelo povo que ele protegia, uma dupla traição. Mas tá, já sei. Eu vi na série da Netflix que a igreja matou a Lisa, o arcebispo cara de sapo fez até uma festa. Pois é, e como dissemos antes, nenhum ponto da série animada serve pra explicar a história dos jogos, ela existe em outro universo, foi feita com outro objetivo e pra outro público, beleza? Léo Jonathan perguntou, eu tenho duas dúvidas. A primeira, como você reuniu a sua equipe? E a segunda, quanto custou pra fazer a timeline? Ela parece ter sido bem cara. Então, Léo, minha equipe foi praticamente toda composta de pessoas que conheci graças ao canal. Lin, Vamp, Berimba, Butiá e outros entraram lá naquele desafio de desenho de Castlevania Judgment que eu fiz há tipo 6 bilhões de anos atrás, sabe? Olha lá, tem os desenhos deles salvos aqui ainda. E tem ainda mais gente como o Zig, que traduziu o vídeo pro inglês e que entrou originalmente como apoiador. A Bardruid eu conheci no Ragnarok Online, lá por 2008 ou 2009. A Eleven, que já tinha trampado comigo lá no Mega Man X5. Tem os músicos que já eram todos parceiros do Mario. E os dubladores que a gente entrou em contato separado. Ah é, o Mario veio embrulhado numa caixa de papelão em uma live colaborativa do Castelo da Vânia. E agora é meu amigo pessoal que oferece grande ajuda pra desmistificar a lore de Castlevania. Já o custo, cara, isso é uma coisa que muita gente me pergunta. Eu não quero citar valores, mas mesmo batendo 500 mil visualizações, a timeline não tá nem próxima de se pagar, e acredito que possivelmente não... 500 mil views dá $500 mais ou menos, bota aí R$2.500, R$3.000. Só de ter dubladores oficiais ali já foi mais caro que isso. Ponto. É basicamente isso aí. Vai, a não ser que venha um dublador famoso ainda. Fluxo de visualizações que eleve muito o número de views, coisa pra casa dos múltiplos milhões. Levando em conta que o vídeo já tem 1 ano, acho difícil que isso aconteça. Múltiplos milhões, 1 milhão de views é $1.000 que você ganha no vídeo, mais ou menos. Então teria múltiplos milhões, vamos botar 3 aí, 3.000 views, $3.000, R$15.000. Caralho, R$15.000. Puta que pariu. Mesmo que caia na graça de algum streamer famoso ou algo do tipo. Não elaboramos o projeto visando lucro, mas sim, se ela parece cara, é porque foi bastante cara. Dá uma mãozinha no apoia-se do pai, por favor. O Lioid, renascido das cinzas, fez a magnífica pergunta: quantos personagens da franquia canonicamente tiveram sexo? Porra, cara. Vocês fazem umas perguntas também que, olha, haja interesse no... Cara, as pessoas fazem essas perguntas pra mim também de Pocket Bravery. Quem que Pocket Bravery já transou e quem é virgem? Já teve até tier list disso. Dos outros, viu? Você acha que Rinaldo, Leon Belmont, Drácula Elisa, Trevor e Saifa, Christopher Soleil, Simon Just, provavelmente com a Lid, Richter Yanette, aquela mulher do Order of Ecclesia, Quincy John Morris, Eric Lecard, uma das filhas dele, Browner e acho que só. Considerando apenas os que a gente vê na tela e que sabemos com certeza. Alucard pode ter dado uns pega na Maria, nada confirmado, e a cena do Netflix não conta, tá? Lubiquito perguntou, uma
Uma coisa que não sei se entendi direito é, por que existem datas específicas para o renascimento do Drácula vir com poder máximo? Existem fatores que fazem isso acontecer ou é só porque sim? Lubiquito, essa é mais simples do que parece. A parada do Drácula reviver a cada 100 anos é só uma lenda do universo. Perguntaram porque você falou que tinha lista canônica. Eu só tenho a lista canônica porque me perguntaram antes. De Aldeão, sabe? Na verdade, ele pode voltar a qualquer momento se alguém for atrás de reviver ele. O segundo jogo da franquia já tem o Drácula voltando só 7 anos depois do Simon e explodiu o cara lá no Castlevania 1. Mas essa parada dos 100 anos até tem um certo fundamento. Quanto mais o Drácula dorme, mais o mal acumula. E mais poderoso ele vai voltar. Se o cara dormir por 100 anos, ele aparentemente atinge uma ressurreição perfeita de acordo lá com o Drácula X Chronicles. Isso também é corroborado lá no Grimoire. O Marvin mandou lá no Discord do canal. A campanha do Henry é canônica na história de Legacy of Darkness ou só é um recheio que nem um Julius Mode do Dawn? A introdução dá a entender que a aventura desse cavaleiro se passa ao mesmo tempo de Reinhardt e Carrie. Correto, Marvin, a aventura do Henry é canônica no universo de Legacy. Enquanto o Reinhardt e a Carrie estão caçando o vampirão, o Henry tá salvando as crianças que foram sequestradas pelos demônios de vilas próximas. Matrux perguntou, por que os produtores do anime da Netflix simplesmente não reproduziram a história que já existia e inventaram uma porcaria daquela? Nós nunca tentamos fazer uma série apenas para os fãs dos jogos de Castlevania. Nosso objetivo sempre foi fazer uma série animada Dark Fantasy que apelaria para os fãs de Dark Fantasy. Com sorte, não só os fãs de animação, mas também... Pô, o pior que adaptar uma mídia pra outra é mais trabalhoso do que parece, viu? Nossa senhora, não que os caras não pudessem fazer um trabalho melhor, mas não é tão trivial assim, vou pegar a história do jogo e transformar em um filme. Pra você ter noção, eu tava vendo um vídeo sobre estudo de diálogo, né? E o cara mexia com teatro. Ele fala, cara, eu fui adaptar uma parada de livro pra teatro, era uma página inteira de coisas que não podiam ser interpretadas, tipo, visualmente, em uma frase de diálogo. Como que eu vou fazer essa frase de diálogo ter sentido no teatro, sendo que você tem uma página inteira de coisas que não tem nada a ver com coisas físicas, ou materiais, ou visuais, explicáveis, que estão acontecendo de uma forma que só funciona no livro. Eu tenho que criar cenas e 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 cenas que vão pegar tudo aquilo e transformar em algo praticável para então justificar a frase do personagem. É muito doido. Tem coisas que não são triviais de se fazer e a gente não percebe. Também desse gênero de narrativa. Nós certamente não queríamos não trazer os fãs dos jogos conosco, mas nosso objetivo sempre foi alcançar uma audiência muito maior do que apenas pessoas que jogaram os jogos e tornar a série acessível para que você não tivesse que jogar um Castlevania para aproveitar a série. Parece que pro Kevin Code, adaptar algo fielmente é muito difícil porque vai forçar as pessoas a consumirem a fonte para entender. Não, nem é isso, é mais porque, tipo, não tô julgando a competência do cara, só tô aproveitando pra falar uma área de expertise que eu tenho. As adaptações não podem ser 1 a 1. Porque ainda mais um jogo, que a forma que a mídia funciona no jogo é completamente diferente de uma mídia que funciona como uma história. Claro, tem jogos que são mais história do que jogo, mais fácil de se adaptar, mas esses jogos aí de Castlevania, um inferno, nossa, pelo amor de Deus. Só de ver o jogo eu já fico com dor de cabeça de pensar em como adaptar isso pra uma mídia audiovisual de storytelling tradicional, tipo um quadrinho ou uma série, sabe? Claro que poderia ter sido feito melhor. Eu nem lembro do que eu vi da primeira temporada, pra falar a verdade. Mas o ponto é, não é tão trivial quanto parece, só isso. Adaptação, o que pra mim soa como skill issue de escrita, porque realmente não é muito difícil escrever Drácula é Lorde da Valáquia, ou o Chicote se chama Vampire Killer, ou Trevor mata o Drácula. Esses são 3 exemplos de coisas bem simples que são peças fundamentais nos jogos, mas não existem na série e não exigiriam consumir nenhum jogo pra aproveitar melhor a série. A gente não tá pedindo pra adaptar os sprites 8-bit, como eu vejo muita gente distorcendo por aí. São coisas muito simples de história que os caras jogaram fora por motivos inexplicáveis. Mas é só a minha opinião, assim como várias outras que eu tenho a respeito da obra do Netflix. E o Trevor se tornar coadjuvante na própria história e depois cortar a cabeça do Conde batendo as botas, não é ele matar o Drácula não, viu, Dona Frederator? I don't get it. We killed Dracula. We killed Dracula.
O Max perguntou, a Shanoa, depois de absorver os glifos de todos da vila, seria capaz de usar o Vampire Killer sem sofrer as mesmas consequências que John Morris? Então, Max, a Shanoa não tem o pacto de sangue que os Belmonts têm com o chicote. Os Morris têm o sangue dos Belmonts e nem eles sequer conseguiram. Quem dirá a Shanoa absorvendo o poder de parentes distantes, né? Para usar o chicote, precisa ser um Belmont de sangue. O Mitchell Dry perguntou, os Belmonts mais fortes são o Simon, o Richter e o Julius? Ah, a velha pergunta do power level dos Belmonts. Uma hora... Até aqui, mano, esse negócio me persegue. Eu tenho que sentar pra fazer um vídeo mega explicado, cheio de desenho e gráfico pra esclarecer isso direito. Na timeline, a gente disse que o Julius era o Belmont mais poderoso de todos os tempos, mas eu admito que isso pode ter sido bombástico demais. Não errado, apenas exagerado. Vamos resolver isso com uma analogia? A arte é bem Jojo ali, né? Na árvore genealógica dos Belmonts, o Leon tá na raiz e a gente vai passando por eles até chegar no Richter, lá na copa. Na nossa analogia, ele não tá aqui só porque é o mais novo, mas também porque ele é o pico da força dos Belmonts. Existem várias fontes mesmo dizendo que o Richter é o Belmont mais poderoso da família, ou que ele carrega esse título. Mas lembra o que dissemos do Julius? Mas então, saiu Grimoire of Souls e nele, Arikado diz que o Belmont que destruiu Drácula em 1999 era a culminação da força da história do seu clã. Pois bem, se o Richter está na copa da árvore, o pico da família, eu acho que sabemos onde o Julius entra. A culminação de uma árvore é o seu fruto, não o galho mais alto. Isso aqui é o Julius. Uma maçã não pode ser comparada ao galho mais alto de uma árvore, mas ela é a consumação de tudo que a árvore representa. O galho tu compara com outros galhos, a maçã não. Trocando em miúdos, diversas fontes dizem que o título de Belmont mais forte é do Richter, mas se o Julius é a culminação da família, e isso inclui o Richter, acho seguro dizer que existe mais sobre ser o Belmont mais poderoso do que ter um título ou bater com força. Ou talvez uma hora dessa a Konami lança um jogo dizendo que o Julius era fracote, vai saber. O Niva Jr. perguntou, tenho curiosidade de saber como foi o processo para saber diferenciar quais jogos são da linha oficial da história e quais não são. Quais foram as maiores dificuldades nesse processo? Niva, o motivo da gente chamar o vídeo de linha do tempo definitiva de Castlevania é porque de fato existiu uma linha do tempo definitiva de Castlevania. O vídeo é sobre ela, que tá aparecendo aí na tela. Sabendo disso, o resto seguiu direto. Os jogos que estão aí são canônicos e os que não estão a gente pesquisa individual. O Circle, por exemplo, se tirou da linha do tempo assim que lançou. Já o Order of Ecclesia... Quais são os fatos e feitos aí do Julius, pô? Isso tem que mostrar. O próprio Koji disse que é canônico e o Grimoire reconhece. E assim adiante. Eu dei uma simplificada porque foi um processo longo, mas espero que tenha dado uma ideia do caminho que a gente seguiu. Rickzão perguntou, como que funciona Morningstar? Essa coisa de força espiritual parece meio abstrato pra mim. Rick, na falta de uma explicação melhor, imagina a barrinha de raiva num jogo de ação. Quando a barrinha de raiva tá cheia, a Vampire Killer tá no seu formato completo, tomando a forma da Morningstar. O Fax lá do Bloodlines diz que os emblemas que o jogador pega são representações desse aumento de poder espiritual. Então, em questão de lore, ele não tá lá pegando upgradezinho, embleminha e geminha e outras coisas. Quanto mais forte e determinado tá o espírito do Belmont da vez, mais forte tá o chicote. É como se sua determinação refletisse na arma. O Roberto Augusto mandou, Master, eu tava lendo a wiki de Castle e em outros lugares que Simon do Super Castle 4 é um Dhampir. Pelo que vi, veio de um livro chamado All About Akuma de Drácula. Poderia nos explicar melhor isso, meu chapa? Pra quem não conhece, o livro que o Roberto tá falando é um guia oficial de Super Castlevania 4. E ele contém pedacinhos de uma historinha explicando quem são os Belmonts, o Drácula e tudo mais. E um desses pedacinhos não diz apenas que Simon seria um Dhampir, mas sim o clã inteiro. Sim, de acordo com esse guia, o clã Belmont todinho é composto de Dhampirs, tipo nosso querido Alucard. A gente já podia fechar a história aqui mesmo porque sabemos que o clã Belmont não é de Dhampirs, mas é melhor não deixar a resposta pela metade, então vamos tentar uma resposta mais completinha, Roberto. Num resumo sobre o tal guia no seu site pessoal, Ichiro Tezuka, o autor dele, diz o seguinte, este é um guia estratégico para a versão do Super Nintendo de Castlevania. Pessoalmente eu achei o nível de dificuldade baixo, então achei que não fazia muito sentido incluir detalhes dos mapas. Portanto, eu tentei criar um guia que enfatiza a atmosfera. O cara simplesmente falou, mano, eu que inventei as paradas aqui do guia. O jogo
O jogo não foi legal pra mim, então eu inventei umas porra só pra não perder o contrato. A propósito, os fragmentos de história nas aberturas de cada capítulo são o protótipo do meu livro Akuma no Chi, Chi no Akumo. Então a historinha do Simon Dampier nesse guia é o protótipo pra outro livro, é? Vamos ver o que o autor diz nesse outro livro, então. A princípio, eu disse que queria fazer uma história de vampiros original, mas a equipe editorial disse, nós absolutamente devemos fazer uma novelização do jogo. Então, eu forcei ela a ser uma novelização de Castlevania da Konami. Porém, como aqueles que leram o livro sabem, não se trata de uma novelização coisa nenhuma. Nós só trocamos o nome do personagem principal para Simon Belmont e todo o resto é original. Por isso, não tenho escolha senão me desculpar com aqueles que esperavam por uma novelização genuína. Perdão. Meu Deus! Caralho! O cara meteu louco, mano. Coragem, viu? Coragem. Como o autor disse, o Simon dessa história não é o mesmo Simon do jogo. Ele meteu uma fanfic, chamou de Castlevania e depois pediu desculpas esclarecendo que não tem relação um com o outro. O Simão lá do Super 4 continua sendo como ele sempre foi. O Salão Oficial perguntou, lembra até hoje da época em que você dizia que não ligava para a história de Castlevania, e com o passar do tempo, vi que você de fato começou a se interessar pelo bagulho. A questão é, o que foi que te fez começar a se interessar pela história de Castle? Brincadeiras à parte, muito vem da falta de coisas novas de Castle, sabe? Então a gente acaba se aprofundando para ter mais conteúdo, digamos assim. Não me entenda errado, eu ainda dou 20 vezes mais prioridade para jogabilidade do que para história, mas o passar dos anos me amaciou para gostar mais dos pormenores da saga, então fui atrás para conhecer mais coisa. Só que ainda tem muita birutice que acho confusa e nem todo tópico me interessa a ponto de me aprofundar. Aqui vem duas perguntas de uma vez só. Primeiro, o Sapolo. Se o abismo é o local de origem das criaturas da noite, como pode ter inimigos no reino caótico em Art of Sorrow? O Alucard diz que apenas o Drácula poderia entrar lá. E o Super Boliviano Plays perguntou, eu queria entender melhor a parte do... Eu queria entender melhor a parte do Drácula ter feito pacto com o Caos. O Drácula ter feito um pacto com o Caos em Castle 3. Aparentemente é por isso que o Soma tem o poder da dominância, mas não entendi direito. Esses dois fizeram duas perguntas que lidam com a natureza do Caos e dos monstros, que explicamos rapidinho lá na parte do Lament e do Down do nosso vídeo. Mas acho que aqui é uma chance de dar uma explicação muito mais detalhada. Vamos lá. Em Castlevania, existe essa força espiritual chamada Caos. O Caos nasce dos atos e emoções negativas dos seres humanos. Ganância, ódio, inveja, violência, morte, tudo isso sustenta essa força dos humanos. Ganância... Que são muito bons, vamos ver. Ódio Mega Man X7, porque ele tem ódio de Mega Man X7? Ou a Capcom tem ódio de Mega Man X7? Não sei. Inveja, ok. Peitola. Esse é muito... Servente desafia o patrão. Top 10 vídeos do YouTube. Muito bom. Também tem o... que é tipo, que bom versus Nestlé. Aí tem os vendedores de picolé na praia caindo na porrada. Violência, morte, tudo isso sustenta essa força negativa. Como consequência, o Caos é a origem de vários, não todos, mas vários espíritos malignos que X7 que é fandom se une pra xingar. A Dona Morte, por exemplo, é um deus da morte que nasceu da parte do Caos que representa a morte humana, e ela existe para trazer desgraça para a humanidade. Então, enquanto a humanidade não tomar jeito, o Caos vai existir e esses demônios vão continuar retornando. Em outras palavras, nós mesmos somos a origem da nossa própria desgraça. Esses demônios receberam coletivamente dois nomes na série: Mazoku, ou Tribo dos Demônios, e Yoro no Ishizoku, ou Clã da Noite. As versões americanas dos jogos só falam deles em termos genéricos, tipo Leon lá dizendo que eles são tudo relacionados aos vampiros, ou que vai caçar à noite. Mas a ideia é que eles formam uma enorme família de desgraçadinhos que odeiam os humanos. Porém, como vocês já devem ter notado, esses demônios não ficam à solta por aí o tempo inteiro, ou a humanidade já teria se lascado faz tempo. Então, a série também explica que eles geralmente são invocados de outro mundo. Esse outro mundo é nada menos do que o Makai, ou Mundo dos Demônios. Uma das pouquíssimas coisas que sabemos sobre o Makai é que os demônios que os heróis derrotam na Terra são enviados de volta para lá. Outra coisa é que existe uma hierarquia entre eles, porque o seu líder supremo é o Mao, ou o Rei Demônio, e a Dona Morte é o seu braço direito, o que nos leva ao Draculão. Lá em Castlevania 3, quando a Lisa
morreu, Drácula ficou pistola. Então, ele completou algum tipo de pacto com o caos, a maldade humana em si, e isso resultou em duas coisas. Primeiro, permitiu ele invocar demônios em massa e controlá-los, formando um exército que obedece sem questionar, e, segundo, transformou o castelo dele em caos solidificado. Ele virou a fonte dos poderes do seu mestre e parte importante do seu ciclo de ressurreição. Ou, como diz o Alucard, ドラキュラ城は混沌の産物だ。その姿は一つではない。 o castelo está diretamente ligado à alma do Drácula, então quando um aparece, o outro logo aparece também. Mas tudo isso não veio de graça. O caos envenena o espírito do vampirão. Daqui em diante, quando humanos perversos o reviverem, ele vai voltar tão maldoso quanto antes, sem poder escolher e sem chance de redenção. Um preço alto para virar Lorde das Trevas. Agora, eu disse algum tipo de pacto, né? Isso é porque a gente não sabe com clareza como esse pacto funciona. Originalmente, lá na época do Nintendinho, Drácula fez um pacto com uma misteriosa divindade maligna da escuridão para ganhar esse poder todo. Mas conforme a série foi se desenvolvendo, hoje sabemos que o Drácula utilizou a Crimson Stone, aquela lá do Lament, para se tornar o Rei Demônio séculos depois. Só que até isso é confuso, porque, apesar de terem traduzido o que o Koji disse... Que bagunça, mano, pelo amor de Deus. Essa tradução tá toda troncha e incompleta, e ele não explica em detalhe qual exatamente é o papel da Crimson Stone na transformação do Drácula. Mais um motivo pra gente não ter entrado nesse tipo de detalhe lá na timeline. De qualquer forma, sabemos o resultado do tal pacto. Ao vender a alma, cara, Drácula recebeu... Qual que é a série mais confusa que tem? É Kingdom Hearts? É Castlevania? É Persona? É o quê? Poder de governar os demônios e passou a reinar no topo do mundo das trevas em Castlevania. E sim, o poder de governar... Dot Hack é muito confuso também. É o tal poder da dominância que o Soma tem. Depois que separaram a alma do Drácula do seu castelo em 99, vê lá no nosso vídeo... Fate também não é confuso, Fate. Acho que Fate não é tão confuso assim não. O negócio é que tem muitos caminhos, né? Mas confuso não é não. A alma dele reencarnou em 2017 como um japonês que recebeu de brinde o poder da dominância sem nenhuma das desvantagens que o Drácula tinha, tipo perder seu livre-arbítrio e ficar preenchido de maldade o tempo inteiro. Quanto ao abismo, Sapolo, o abismo não é a origem dos monstros, a origem é o caos que o Soma consegue visitar lá no Area of Sorrow depois que a interação maligna do Drácula passa a correr nas veias dele. O abismo é parte do Makai e é uma de algumas dimensões demoníacas que vimos na série, como o Corredor Infinito. Sim, esse local bizarro aqui é um dos infernos budistas, não um canal pro multiverso não, Warren Ellis. E o próprio castelo do Drácula, que é um mundo espiritual e não mais uma estrutura de pedra e madeira. Normal estarem entupidos de demônios. Até porque o que não falta nesse universo são humanos invocando demônios e outros demônios invocando demônios. Espero que não tenha sido complicado demais seguir essa lógica, mas se restou alguma dúvida, comenta aí pra gente ver. Sony Cash perguntou, por que o Vampire Killer não rejeitou o Simon quando ele foi amaldiçoado pelo Drácula depois dos eventos de Castlevania 2, mas rejeitou o Richter que foi controlado pelo Shaft depois dos eventos de Symphony? Sony Cash, não sabemos se o Chicote rejeitou o Richter. Na verdade, essa ideia de que o Chicote foi amaldiçoado ou que o Richter foi rejeitado foi muito popular na comunidade por muito tempo, mas a verdade é que ninguém sabe o motivo exato dos Belmonts precisarem ser mantidos separados do Chicote. John Boltz perguntou, uma dúvida meio bobinha, mas o que aconteceria se o Drácula conseguisse vencer os Belmonts de vez e não tivéssemos ninguém pra parar ele? O que poderia decorrer daí? Complete global saturation. Isso é uma pergunta até comum no fandom, e a triste realidade é que, se o Drácula ganhar uma vez sequer, tchau tchau humanidade. E a gente fica fazendo pouco do Dentus porque ele sempre perde, né? Mas imagina que cada morte sua contra o Drácula no jogo é uma vez que ele destruiu o mundo, e você começa a entender que as vitórias dos heróis são uma mistura de muito suor, paciência e uma pitada de sorte. O Turo 480 perguntou, eu tenho uma dúvida, se o Morningstar é um upgrade da Vampire Killer e os únicos Belmonts a usarem tal arma foram Just, Richter e Julius, sendo os mais fortes da família, como os outros Belmonts, Trevor, Christopher e Simon, conseguiram usar ou atingir o seu nível para utilizar Morningstar em termos de cânone? Gosto muito dos seus vídeos, abraço. Obrigado, Turo 480. Cara, em termos de enredo, o Just, Richter e Julius terem a forma da Morningstar não quer dizer necessariamente que o Chicote já estava nessa forma. Eles também foram retratados com o Chicote em forma de couro. Pode ser que os jogos não mostrem pra gente a parte onde o Chicote evolui por questões de gameplay mesmo.
O Veritas perguntou: há quem fale que a Mina, amiga de Soma, é reencarnação de Lisa. Isso tem alguma base em algo do jogo ou é só teoria de fã? São apenas especulações de fãs. É bonitinho pensar que a Mina é a reencarnação da Lisa, já que o Soma é a reencarnação do Drácula, mas não há prova nenhuma disso. O Yuri Striker perguntou: você sente que os envolvidos na história estavam se importando muito com coisas tipo furos de roteiro e inconsistências? Jamais. Yuri, eu acho que no começo eles até estavam, mas como coordenação entre equipes era uma coisa difícil de se ter antigamente, eles acabavam inevitavelmente se contradizendo. Tipo, os projetos individuais, o povo tenta ter uma estrutura normal ali pra fazer sentido, mas conforme vai tendo outras equipes, passa o tempo, o documento se perde, o cara não tá nem aí pra pegar documento, o cara quer botar a própria visão. Nossa, é uma bagunça enorme isso aí. Hoje em dia que se importa muito com isso, porque tem essas fandoms e tal, pela mídia, mas antigamente, cara, era só uma desculpa. Bloodlines você já encontra os desenvolvedores tentando criar linha do tempo e dar contexto histórico, por exemplo. Mas o próprio Iga já comentou sobre essa falta de coordenação, olha só. ドラキュラシリーズを総括してる人がいない。そうですそうですそうです。いやもうみんな出し放題。そうです。勝手になんか好きなようにもうやってたみたいな世界。へえ。当時統括する責任者がいなかったため、五十嵐が担っていくようになった。 Até tinha intencionalidade nas histórias, mas foi só depois que o Igarashi tomou rédea que tudo ganhou uma definição melhor mesmo. O Friorento perguntou: pretende fazer dublagem em inglês? Vi alguns comentários no vídeo recentemente pedindo. Seria legal pra alcançar Exatamente, porque gringo não gosta de ver legendado. Tá mais gente. Então, Friorento, a resposta simples pra isso é adoraria. A resposta mais complexa seria mais ou menos assim. Todas essas perguntas e dúvidas que a gente viu aqui hoje poderiam ter sido incluídas na timeline de maneira suave, detalhada, durante a produção, com várias ilustrações e tudo mais, para não ficar confusa para o público. Afinal, sempre dá pra melhorar, né não? E é isso que a equipe adoraria fazer um dia. Eu não quero prometer nada, então não tire essa frase fora de contexto, viu? Mas já conversei com alguns dos membros do projeto e adoraríamos fazer uma versão atualizada da timeline, com novas informações, novos desenhos, com narração em inglês, para que o vídeo possa atingir o público do exterior com ainda mais eficiência. A versão definitiva da timeline definitiva de Castlevania. Apesar de termos reconhecimento do pessoal fora, uma crítica frequente dos nossos amigos gringos é que é meio difícil entender 100% do que está sendo explicado com um maluco falando em um idioma que você não conhece, mesmo com legenda. Certas piadas e tiradas não são adaptadas direito e há uma certa desconexão da narração com o consumidor. Uma versão narrada em inglês, melhor estruturada e com mais detalhes e ilustrações poderia corrigir isso, finalmente dando vida ao meme da Timeline 2. O projeto teria que ser reescrito do zero, todas as notas e imagens teriam que ser refeitas para o inglês e o formato de narração e modelo de postagem seria um pouquinho diferente também. Porra, realmente, tem que ser fã. Tem que ser fã pra fazer isso, porque dinheiro não vai dar, igual ele falou, tem que ser fã. Isso é trabalho de amor, o cara quer que seja impecável e totalmente puro, né? Apesar de termos as ilustrações e dados prontos, uma versão em inglês seria basicamente uma timeline nova, e é por isso que eu digo que não é algo pra agora, e portanto, não é uma promessa. Infelizmente, não tenho os recursos necessários para pausar o canal por mais um ano, mas devagarinho, Mario e eu estamos articulando uma estratégia para fazer acontecer. Se isso sair do papel, vocês vão ser os primeiros a ficar sabendo. Seria muito legal. Enquanto isso não acontece, ergo minha fictícia taça de suco de morango em comemoração ao primeiro ano da timeline, com um sorriso no rosto, ao lado da querida equipe que fez tudo isso acontecer. Projetos assim são raros, cara, ainda mais numa plataforma como o YouTube. Deve ser 100% verdade. Mas é graças a pessoas apaixonadas por Castlevania. Isso aí é um nível de trabalho que um grupo empresarial faria, sabe? Tipo, é o trabalho que a Konami deveria estar fazendo, entendeu? E não um fã. Que tudo isso tomou vida, seja do lado de produção ou do lado que consome. Nesse caso, vocês, o público, que vieram contemplar nossos esforços. Muito obrigado a todos que puderam contribuir com o projeto, seja em sua produção ou seja apreciando o esforço e amor colocado em cada pedacinho do vídeo. E é pra você ver, o nível, um trabalho desse aqui que é incrível, tem toda a parte especial que a gente falou. Primeiro, deveria ser a própria empresa que está fazendo um negócio desse. Ou a empresa celebrar um negócio desse. Mas não, os caras estão ganhando. É o fã que faz porque o fã que ama de verdade a parada, né? Para a empresa isso é só um projeto que dá dinheiro. As pessoas individualmente dentro do projeto podem gostar, mas a empresa em si cagando. Mas o que você acha que ganha mais dinheiro? Um vídeo desse aqui?
ou um vídeo do TikTok. Entendeu? Vários vídeos bosta, fracos, tipo, superficiais, só que sai muito, pá. Gente, é a mesma coisa, o canal secundário, como eu tô soltando corte todos os dias, 2 vídeos por dia, ele já tá rendendo o mesmo que o canal principal. Vocês têm noção disso? No fim, não só o algoritmo, mas as pessoas também, elas preferem um certo tipo de conteúdo e a qualidade desse conteúdo acaba não sendo tanto diferencial. Você pode perder na qualidade, mas ganhar na quantidade. É um jogo triste de se jogar, mas é o jogo. E aí depende de quem quer jogar ou não. Então, assim, uma coisa que a pessoa pode fazer é construir um grupo de apoiadores forte. Porque o que sustenta muita gente no YouTube não é o vídeo, mas sim os apoiadores, tipo vocês. Então, uma estratégia de mercado, né, seria arranjar um jeito de fazer o clube de membros do canal dele crescer cada vez mais para ele poder trazer esse tipo de conteúdo pra gente. Pros fãs de Castlevania. Não depender do YouTube, né? É um negócio foda, cara. Infelizmente, a massa nunca liga pra qualidade em primeiro lugar. A qualidade é uma base, mas existe um certo ponto, sabe a regra 80-20? Entendeu? 80% das views estão dentro de 20% da qualidade do vídeo. Depois que você começa a melhorar a qualidade para 30, 40, 50, 60%, não vai ter um retorno. Você precisa de uma qualidade base. Quanto mais você aumenta a qualidade depois disso, você vai gastar mais dinheiro ou tempo para converter menos pessoas. Só que isso é pensando do ponto de vista puramente prático, técnico, matemático, né? Do ponto de vista do fã que quer fazer arte, ou de eu que quero fazer vídeos interessantes, é a vida. A gente faz o melhor que a gente pode. Porque a gente gosta, porque a gente sente que aquilo agrega valor real. Não é só um número, é um valor real que você fala, olha o que eu fiz, você tem orgulho do que você fez. Você fala, cara, eu que fiz, eu que escrevi, eu que desenhei, eu que editei, eu que fiz isso, aquilo, pesquisei. Entendeu? Então, você faz muitas vezes por você. Porque se fosse para fazer puramente pro número, pro sucesso do YouTube, você ia fazer de qualquer jeito. Então você vê muitos canais, igual eu falei, tem um monte de canal que é só voz de IA, com texto de IA, com imagem que a IA achou, e é vídeo a cada 5 minutos, cara. E o cara tá lá ganhando dinheiro pra cacete. Soltando 15 reels, 15 TikTok, 15 short por dia, enchendo o cu de dinheiro pra caralho. Porque a média das pessoas, a massa, vocês interessados aqui podem não estar interessados, né? Nesse tipo de conteúdo raso. Mas a maior parte das pessoas está. É o vídeo que ela vê dando scroll deitado. É o vídeo que ela vê cagando. É o vídeo que ela vê escutando lavando a louça. É o vídeo que ela vê pra pegar uma informação aleatória. É o vídeo que ela vê pra desligar o cérebro. É o vídeo que ela vê no play tá rolando, ela nem percebeu. Já vi nego que faz 100 mil no TikTok por mês só com isso. Pois é. Fala, gurizada. Como é que vocês estão? A introdução... Vou acelerar o finalzinho aqui pra ver, porque ele só vai comentar, né? Desse vídeo é disso tudo, né? Um ano já se passou. Caraca, velho. O que tá virando essa internet? A gente pisca e as coisas só vêm e vão, num ciclo tão rápido que às vezes parece que o ar do processo de produção nem existiu. Ocasionalmente me pego refletindo que um ano da limitada existência de diversas pessoas desse projeto foram colocadas nesse vídeo, algumas quase diariamente. Ele tem um valor sem igual e é por isso que tenho tanto carinho. Fico feliz em poder dar mais uma pontinha pra corrigir pequenos errinhos e responder dúvidas pra galera. E tenho certeza que o restante do pessoal que me ajudou também. Amigos, antes de tudo, quero deixar um baita agradecimento pro nosso convidado especial desse vídeo, o grandíssimo Renan Alonso, dublador do Alucard lá do Netflix. Ele veio fazer uma palhinha pra gente dar aquele temperinho especial extra no vídeo comemorativo, que é bastante especial. Apesar de eu ter algumas opiniões relativamente fortes em relação à escrita da obra, respeito demais o trabalho dos dubladores e fico grato pela participação. Pra quem quiser conhecer mais sobre o Renan, ele tem um podcast... É igual o cara do Flash, né? Dublador... Dublagem, Flash, vazou... Cadê? O cara tem culpa. Seja lá quem você seja, se procurava por uma luta, você encontrou. Olha que diálogo merda. Bom demais.
chamado Fala Fala Dub Dub com o Enio Vivona, onde eles chamam vários convidados pra conversar sobre cultura pop, música e dublagem. Valeu demais, viu, Renan? Também não posso deixar de agradecer o Mário, que, assim como o Natan, deu uma grande ajuda na pesquisa e escrita desse vídeo, principalmente quando começa a entrar aqueles conceitos japonês doidão. Como eu já falei na própria timeline, ele tem uma experiência com Lordcast que é praticamente inigualável aqui no Brasil, e é muito bom poder contar com a sua ajuda novamente pra dar aquele pé de firmeza no que é falado aqui. Agradeço também ao Link, que nos deu uma forcinha com a linda pergunta aqui, árvore do exemplo dos Belmonts, e ao Formicidai, que trouxe a nova introdução animada aqui pro canal. O danado não só desenhou e animou tudo, como também compôs o remixinho da Silence of the Light, que basicamente virou o tema aqui do Master Alucard a essa altura do campeonato. É bom demais ter o auxílio de gente competente pra deixar esses vídeos mais especiais e interessantes. Obrigado a todo mundo da equipe. E hey, obrigado a você, apoiador do canal, que mesmo diante de tempos cada vez mais difíceis, ainda consegue deixar um troquinho todo mês pra que esses vídeos possam ser produzidos. Espero que todo o esforço de pesquisa, edição mais avançada e tópicos interessantes estejam sendo satisfatórios pra quem apoia meu trabalho. E o meu objetivo continua firme e forte: manter a qualidade do canal e trabalhar pra melhorar cada vez mais. Quero deixar um agradecimento especial para os apoiadores: Guilherme Afonso Lima, Leandro Barros, Jaime Tasca Júnior, Pedro Bernardina, Rodrigo Vieira Lima, João Igor Prado, Daniel Erhardt, um tal Dedé, Richard Nakahara, Danilo Liz Mendes Silva, José Ricardo de Souza, Matheus Henrique de Freitas, Carlos Galiza, o Alucard consiga encontrar uma forma de melhorar mais, balancear mais a questão de, tipo, criação de conteúdo e sustentar a própria vida, né? Minha gratidão não conhece limites. Espero de verdade. Porque o que acontece é isso aqui, ó. O que acontece com todo criador de conteúdo que quer crescer é exatamente isso aqui. Você tem... Isso aqui faz parte do React ainda, tá? Você tem aqui qualidade. Aqui você tem tempo. O vídeo, né? Vídeo, mas é tempo. E aí o que você faz? Você vai lá e solta o seu primeiro vídeo assim, ó. Pay. Altíssima qualidade. Aí você solta outro assim. Pay. Tipo, mó tempão depois. Pay. Bonzão. Mas conforme você vai ficando popular, o que você vai fazer? Eu tô soltando vários vídeos de qualidade com, tipo, com tempo separado e tal. Mas aí você ficou popular. A forma que você continua a sobreviver no algoritmo do YouTube não é soltando bons vídeos de tempos em tempos. É cada vez mais tornando seus vídeos constantes. E aí você começa a fazer isso aqui, ó. E aí, eventualmente, pay. Você vai lá e dá uma surpresa no povo. Aí depois volta. Vai soltando. Isso aqui vai te trazer muito mais retorno. Muito mais retorno do que ficar soltando só isso aqui. É só ver. Análise de capítulo de Jujutsu e One Piece. Não é que a qualidade é ruim. Mas não é igual a análise de um arco, né? Mas 100 mil views, 50 mil views, 40 mil views, 70 mil views, 80 mil views. Análise de O Ano Parte 1, 40 mil views. E aí o que vale a pena? Você tem que pagar boleto. Você até quer juntar dinheiro pra sair de casa de novo. Você tá tentando se mudar com sua namorada. Entendeu? Uma solução que eu encontrei foi exatamente o canal secundário. O canal secundário tá indo muito bem. Por quê? É isso aqui, ó. O dia inteiro. Pá, pá, pá. Vídeo o dia inteiro. Vídeo o dia inteiro. Mas por que eu consegui ser relevante a ponto de soltar vídeos o dia inteiro? E as pessoas assistirem? Porque eu fiz isso. Porque saíram vídeos que as pessoas viram que eu tinha algo interessante a dizer, que eu tinha uma habilidade, que eu tinha um diferencial. E eu fui criando a minha reputação na internet, mostrando que, olha só, o cara sabe do que tá falando nesse assunto aqui. Ah, o cara é divertido. Ah, o cara é engraçado. Ah, o cara é ranzinza, tipo eu. O cara trabalha na área. O cara escreveu história. O cara é diretor, sei que e tal. Olha, análise muito boa. E aí, isso permite, né, que o canal cresça, a sua persona na internet cresça e valide isso aqui. Se você for um canal pequeno e começar a fazer isso aqui, você pode até dar certo. Mas me diga, quem é você? Ó random, quem és tu? Entendeu? Por isso que aí vem a diferença de estratégia. Se você é um cara que tem algo muito único a dizer, isso. Se você é um cara que não sente que tem algo único a dizer, você faz isso aqui. No início, entendeu? Se você tem coisas realmente especiais, diferenciadas, uma edição, um assunto, sei lá, uma forma de transmitir esse assunto, faça vídeos muito fodas. Se você não tem muita coisa a acrescentar, é só um vídeo, mais um vídeo de top 10 melhores, sei lá o quê,
solta vídeo até o cu fazer bico. Usando estratégia, né, correta de hype, de tema e tal. São as duas maiores estratégias do YouTube. Entendeu? Eu tentei ficar nisso aqui por tempo demais. Me fudi. Me fudi, porque eu cheguei num ponto que eu deveria estar fazendo isso aqui já. Mas eu continuei fazendo isso. E aí o meu canal deu uma estagnada. Porque tudo tem ciclos de alta e de baixa. E aí o meu canal, enquanto estava no hype, quando tava pegando, toda a análise de One Piece estava estourada, eu deveria ter começado a fazer isso aqui, ó. Deveria ter rushado One Piece mais e ter começado a soltar a análise dos capítulos aqui. Porque aí, por mais que seja a qualidade desse tamanho, as views iriam ser colossais. Mas eu acabei demorando muito. Entendeu? Então, cara, YouTube é um trabalho, né? Não dá pra só fazer freestyle. Quer dizer, dá se você fizer como hobby. Mas supondo que você quer sobreviver. Por isso que o YouTube mata bons canais. Vocês já pararam pra pensar nisso? YouTube mata bons canais. É por causa disso. Tá explicado aí. Pode assistir em 1,5 se quiser. Valeu, Daniel Belmont. Ele curtiu, né? Daniel Belmont, ele gostou de ver o vídeo de Castlevania. Não tem jeito de assistir sua reação à timeline de Castle? Cara, eu procurei ela pra ver se eu tinha guardado. Eu não achei, mano. Eu acho que a Twitch deletou. Por tempo de vida. Mas eu gostaria de postar no canal secundário. Fico feliz do Master Alucard ter feito esse vídeo. É um baita vídeo, né, mano? É um vídeo que dá pra ver que tem muito carinho. Espero que ele possa continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Que o público dele o apoie.